Vamos dar início à nossa atividade, voltando os nossos pensamentos para os planos mais altos, trazendo a nossas mentes e aos nossos corações a figura do nosso Mestre amado Jesus. Louvado seja, Senhor. Louvado seja o nosso Pai Criador. Aqui estamos reunidos em Teu santíssimo nome, te rogando a presença amiga e indispensável, te pedindo inspiração para nossa irmã Eliana, que nos trará nesta tarde, nesta noite, ensinamentos valiosos. Que ela seja auxiliada pelos bons espíritos que já se encontram presentes, os benfeitores que dirigem e coordenam o nosso método. Para nós outros, pedimos, Senhor, nos facilitar o entendimento, nos ampliar as possibilidades de compreensão. Assim te pedimos permissão, Senhor, para iniciar o nosso momento de Kardec de hoje, sob as tuas bênçãos, sob a tua guarda, sob a tua inspiração divina. E te rogamos paz e bem para toda a humanidade, Mestre, por todo sempre, que assim seja. Temos, conforme anunciado ao longo da semana, nossa querida irmã Eliana, que vai nos trazer, como complemento de uma palestra que ela fez aqui no dia 25 de fevereiro, está disponível no YouTube, do NEFA, no canal do YouTube do NEFA, para quem quiser assistir, quem não assistiu a primeira parte. Ela vai nos complementar agora, então, com novas informações a respeito da cromoterapia. Vamos pedir que ela abra a sua câmera, já está aberta, ligue o seu áudio. Boa noite a todos e todas. E nos abençoe o nosso Cristo com saúde física, mental, emocional, espiritual e relacional. Vamos, então, avançar mais um pouco nesse estudo da cromoterapia. Esse é um estudo que a gente vai fazer todo o tempo, a vida inteira, não apenas aqui, não apenas hoje, mas que todo o tempo nós precisamos desse estudo e estamos, inclusive, como eu já coloquei aqui, nós estamos envoltos, né? Nós estamos mergulhados nas cores. E não é à toa que cada um escolheu a cor com que está aqui hoje, né? Eu escolhi mesmo verde, no sentido de me regenerar e me preparar para falar, sem dúvida alguma, a cor da saúde. E antes de começar, vamos para o primeiro. Aqui. Cromoterapia. Então, cromoterapia é um tipo de terapia complementar, ou seja, não vai substituir a terapia da medicina alopática, ou homeopática, ou ayurvédica que a gente estiver fazendo. Cromoterapia não vai substituir o remédio que o médico passou. A cromoterapia, ela vem para complementar. Ela faz parte das práticas integrativas complementares de saúde que hoje fazem parte do SUS, né? Como um cuidado integral.
tá? E que utiliza ondas emitidas pelas cores para atuar em células do nosso organismo e melhorar o equilíbrio entre corpo e mente, promovendo uma maior sensação de bem-estar e aliviando sintomas de enfermidade. Da vez passada, lá em fevereiro, tá dando para ver aí no Zoom? Então, esse daqui é o nosso aparelho, certo? Então, ele parece uma coisa de raio laser, né? Por favor. Então, ele tem aqui o botãozinho, ele liga aqui, e o que a gente faz é abrir ele dessa forma, coloca aqui um disco, esse disco, ó, é o laranja, tá vendo? Tem aqui como um celofane, fecha, e aí a gente tem a emissão da cor laranja. E assim a gente vai trocando e fazendo as aplicações necessárias. Porque da outra vez passada foi cortado a imagem, aí algumas pessoas não viram, certo? Esse aparelho é um aparelho comprado na Corpo e Mente, às vezes na internet, é bastante fácil de manusear, por isso que a gente tem ele aqui, porque depois tira da tomada, dobra o fio, guarda na sacolinha, a gente pode levar para onde quiser, inclusive pode ter em casa, se souber fazer as aplicações devidas. A gente poderia ficar aí com esta definição, e quem quiser ficar neste tanto de conhecimento, pronto, já pode desligar o Zoom, já pode ir para o seu jantar. Mas eu acredito que a gente não é do tipo que fica por aí. Então, vamos adiante. René Nunes, ele é quem vai trazer a maior parte do nosso conhecimento. René Nunes é um cromoterapeuta, ele é um estudioso, ele é um cientista da cromoterapia brasileiro, que trabalhou no Instituto Irmã Maria Luísa, em Brasília. Lá ele desenvolveu diversas pesquisas e escreveu diversos livros, os quais a gente utiliza na nossa cromoterapia. Então, ele é o nosso livro. Os livros de René são os livros base do nosso estudo. Cromoterapia aplicada, cromoterapia dinâmica e outros tantos livros que ele tem sempre falando sobre cromoterapia. Então, cromoterapia, revisando o que a gente já falou, é uma medicina vibracional que utiliza o conhecimento da ação e função terapêutica da cor aplicada aos processos regenerativos. No ser humano, e olha aqui quem faz parte dos tratamentos, quem já passou e que vai estar no tratamento hoje, no ser humano, por tratar-se de ser inteligente e pensante, deixa de ser uma questão de simples reposição eletromagnética do campo, através de uma onda colorida, para tornar-se um reajuste de toda a formação energética dos corpos físicos e espirituais. Por que que a gente traz isso? Porque no momento em que alguém está submetido ao tratamento com cromoterapia, esse alguém precisa querer. Hipócrates, pai da medicina, lá nos primórdios na Grécia, ele já ensinava assim: antes de você desejar ou querer curar alguém, isso ele ensinava para os futuros médicos, pergunte a este alguém se ele está disposto, ela está disposta a deixar de praticar as ações que o deixam doente. Deixar de comer a minha pururuca? Nananina, não. Vou continuar com colesterol alto. É o quê? Vou deixar de tomar minha Coca-Cola? O refrigerante? Vou continuar com minha gastrite. E por aí vai. Tá certo? Se a Coca-Cola eu falar isso, socorro. Tá? E por aí vai. Então, quem está no tratamento aqui no NEFA, seja ele à distância presencial, seja ele espiritual na terça-feira, seja ele no sábado, é alguém que precisa, antes de tudo, querer sair da situação em que está para uma situação de bem-estar. Porque se não desejar, pode passar milênios sob o tratamento, que nada vai acontecer. Então, para a gente compreender como funciona a cromoterapia, antes de mais nada, a gente precisa relembrar, porque a gente já viu isso aqui várias vezes, e quantas vezes sejam necessárias a gente relembra.
que nós somos ser esquisito, né? Nós somos 3 em 1 no mínimo. Não somos só 3 em 1, né? Fala-se em 7 corpos, certo? Então, a gente seria 7 em 1, né? Eu trouxe aqui somente 4, em que nós temos um corpo físico, que é esse vermelho, que é mediado pelo duplo etérico, que é o corpo laranja, para o perispírito, que é esse verde claro, para o corpo mental, não é? Que é essa elipse aí, e para o espírito. Então, nós somos um espírito que, para nos manifestarmos neste orbe, nesta dimensão, precisamos de um corpo físico, nesta configuração que nós achamos tão bonitinha, não é? Mas, para que o espírito possa se manifestar neste corpo físico, ele precisa de mediadores. E o perispírito é um desses mediadores. E entre o perispírito e o corpo físico, nós ainda temos o duplo etérico. Então, nós somos esse ser minimamente trino. Aqui eu já trouxe 4 corpos. E o que é cada um deles? Na pergunta 88 do Livro dos Espíritos, Kardec, maravilhoso, pergunta sobre a forma do espírito. E os amigos espirituais respondem: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou centelha etérea. Ou seja, ele não tem uma forma que a gente possa pegar, certo? É uma chama, é uma centelha. E Kardec, meu coligado da cromoterapia, pergunta: essa chama ou centelha tem uma cor qualquer? E os amigos espirituais respondem: para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi. Que cor tem um rubi? Vermelho. Então, veja o lance, não é? Então, o espírito vai variar em cor de acordo com ser mais ou menos puro. Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai dizer que o perispírito é um organismo fluídico, é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal. Então, o espírito cria o perispírito, que é uma forma, não é uma forma, é uma forma sobre o qual a mãe natureza, mais meu pai e minha mãe, certo? Vão moldar o corpo físico a partir da multiplicação das células. E ele veste, né? Ele é uma veste dupla, invisível, constituída de matéria quintessenciada. Eu preciso de matéria para manifestar, né, aqui nesse orbe. O espírito, certo? Sozinho, enquanto espírito puro, ele não tem como fazer isso, porque ele não é matéria. Então, eu preciso do perispírito. E aí vem Dr. Carneiro de Campos, neste livro aqui, Distúrbios do Comportamento à Luz da Doutrina Espírita. Quem não leu, leia. A estrutura física do ser humano é constituída de sólidos. Então, vão pegando aí no corpo de vocês, né? A estrutura sólida, osso, músculo, dentes, não é? De líquidos, o sangue, as lágrimas, nossas secreções, de gasosos, nossos gases, não só no intestino, mas quando a gente respira, é gás que sai. Radiações e emanações, porque todo o corpo, neste orbe, tem emanação. Lembram? Nós, em última análise, somos energia. Então, nós emanamos nossa energia em uma sucessão de estados de liquefação propiciadora das conexões com o corpo perispiritual. Se a gente fosse tão somente osso, e mais nada além de osso duro, não tinha como se conectar com o perispírito. Mas a gente precisa, como a natureza não dá saltos, a gente precisa ir se aproximando de uma coisa e de outra. Azime, no seu livro Cromoterapia, ele diz assim, ele não, ela. É um conceito errado que nosso corpo físico seja o tudo, que a gente, algumas pessoas, a gente não, mas algumas pessoas ainda dizem, é o corpo físico, né? Morreu, acabou. A gente sabe que o corpo físico não é o tudo, mas em vez disso, temos o campo eletromagnético, que a gente vê através da aura, a gente não, quem enxerga a aura, que vai ser o nosso duplo ao redor do corpo e que nos dá energia e transfere saúde ou doença para o corpo físico. Então, o que é que ele está dizendo? Ela está dizendo que, antes de mais nada, tudo que nos acontece, que é manifestado no corpo físico, chega antes no duplo. Aparece, vai aparecer, se vem de dentro para fora, vai aparecer antes no duplo. E do duplo se manifesta no corpo físico.
Então, nós temos aí corpo físico, corpo duplo etérico, perispírito, corpo mental, que é um dos corpos que a gente tem. O espírito é através desse corpo mental que vai dando os comandos para que tudo aconteça no corpo, e espírito. Muito bem. Vamos, então, relembrar sobre luz. Nós já vimos, então, que o aparelho, com esse facho de luz, é incidido sobre o corpo físico, e sabemos agora, relembramos agora que não somos tão somente físico, somos um conjunto. A luz é radiação eletromagnética. Todos os corpos têm um campo eletromagnético. Não sei se vocês lembram, tá? Mas Perrone, o homem elétrico, chegava junto da gente, né? Dava para ouvir o estalido, porque dava choque, né? Então, todos nós temos um corpo eletromagnético. A gente chega nos lugares e a gente sente, certo? Às vezes a gente diz assim, eita, tá tão elétrico isso aqui, que dá para a gente, tá quase palpável. A gente sente. Então, a luz é radiação eletromagnética, que é a flutuação de campos elétricos e magnéticos na natureza. Todos os corpos vão ter, certo? Então, quem tem visão, né? Olho de ver, eu não tenho, Thalita não tem, não é? Ivan talvez tenha, a Aline talvez tenha, não é? Então, Zé tem, olho de ver, certo? A gente diz assim, eu vi a aura, a Lid tem, né? Ou eu estou vendo a aura lá, certo? De fulano de tal, e a cor não está muito boa, não. Ou então, você olha só, a gente fica besta quando a gente olha a aura. É um campo eletromagnético que denuncia o nosso estado espiritual. A luz é energia. E o fenômeno da cor, isso que a gente chama de cor, é um fenômeno, é um produto da interação entre energia e matéria. A cor, que a gente chama, na verdade, é esta onda, é esta energia que tem um comprimento de onda, uma frequência e uma quantidade particular de energia. Basta lembrar, se a gente tem azul, pensem no azul, que vocês percebem com que energia é essa do azul. Pense no vermelho, certo? Que se você continuar pensando, vai dar um calor. Porque a quantidade de energia no vermelho, certo? Vai ser muito maior do que no azul. Sendo que a frequência do vermelho vai ser muito menor do que o azul. Porque ela é mais densa. Então, cada cor distinta tem um comprimento de onda, uma frequência e uma quantidade particular de energia. O que significa que, a depender desta cor e a depender do corpo onde ela é incidida, ela tem uma forma de penetrar e tem um efeito físico sobre esse local onde ela penetrou. Então, nós temos aí este quadro. A cor é uma percepção visual totalmente, tá certo? Então, são feixes de fótons. Fóton é a unidade da luz, assim como a célula é a unidade dos tecidos do corpo físico, fóton é a unidade de luz. Então, nós temos um feixe de fótons, certo? Que, ao entrar pela nossa pupila, a menina dos olhos vai lá e impressiona a nossa retina, que fica no fundo do olho. A retina recolhe essa imagem e manda lá para o cérebro, para a área visual que fica aqui atrás. Por isso que quando alguém cai e bate a cabeça, fica obnubilado e às vezes fica sem conseguir enxergar imediatamente, porque fica o centro da visão, fica aqui atrás, no occipital. Manda para lá e o cérebro diz, é azul. E isso acontece na velocidade da luz. Porque a gente bateu o olho no vestido de Aline e enxerga o quê? Verde, azul. Imediatamente. A gente não fica pensando, bem, não. A gente bateu o olho e a gente enxerga, quiser. Tá de verdinho. Obrigada, irmãos. Irmão, de verde, para fazer aqui par comigo, trim comigo. Então, nós temos o vermelho como sendo o comprimento de onda maior, mas a frequência menor. Então, ele vai ser o mais denso. E o violeta como um comprimento de onda menor, mas a frequência vai ser maior. Então, como essa energia mais sutil. Não é à toa que, numa voz geral, em várias crenças, tradições, religiões, se fala sobre a chama violeta.
como sendo uma forma de que os pensamentos possam confluir quando se ora, quando se medita para o bem da humanidade, do planeta. Então, nós temos esses comprimentos de onda. E Deus, né, o Cristo, né, mais próximo da gente, né? O Cristo fez a gentileza de colocar no arco-íris. Então, o que a gente enxerga é a luz passando como um prisma nas gotículas de água das nuvens, certo? E sendo decupada, sendo mostrada camada a camada do que é possível nessas 7 cores maravilhosas que nos inundam todo o tempo. Se a gente for perceber, o lugar delas no arco-íris fala de como elas são, inclusive, captadas, porque a gente tem as cores primárias e as secundárias. Então, entre o vermelho e o amarelo tem o laranja. Se você misturar na tinta vermelho e amarelo, você vai ter laranja. Entre o amarelo e o azul, vamos ter o verde, porque misturada vai ter o verde. Então, quando elas se tocam, elas vão dando as devidas cores. Já sabemos que essas são cores muito pobres e muito poucas, e a gente já faz tanta coisa com elas, e são apenas 7. Porque espíritos já nos disseram que existem muito mais cores do que essas, certo? No mundo, nós é que não conseguimos captar. Então, essas cores visuais, com seu comprimento de onda único de cada uma delas, quando combinadas com a fonte de luz, foi isso que eu mostrei aqui, certo? E aplicadas seletivamente a órgãos ou sistemas vitais comprometidos, fornecem energia de cura necessária e exigida pelo corpo. Corpo, em última análise, não é última análise porque lá atrás está o espírito, não, mas em última análise é energia. E o que a cromoterapia faz é nos dar fonte de energia. Em forma de cor, cada cor tem uma função, né? Ou uma amplitude de função. Por isso que a gente recomenda, por exemplo, colocar azul em quarto de pessoas que não dormem direito, porque ele é calmante e relaxante. E aí, então, a gente vai lembrar o que é que acontece quando a gente entra num bosque, onde tem um gramado, quando a gente põe o pé na terra, na grama. A gente vê o que é que acontece quando a gente olha para o rosa, das roseirinhas, das rosas meninas que tem aqui no jardim, certo? Que é diferente se alguém aqui nunca fez isso. Experimente. Olhe para a roseira, para os cachos de rosa, e perceba o que é que acontece com o seu corpo, né? Porque a cor está entrando pelo seu olho. E depois levante os olhos e olhe para a Ixora. A Ixora tem aqueles cachos vermelhos. E perceba, ela primeiro tem um verde, e o verde da Ixora, né, está focando ali, vibrante. E tem flores vermelhas. Preste atenção no que é que acontece com você. Né? É completamente diferente. Por quê? Porque em nós, o vermelho vai fazer, ele é quente, é uma cor quente, ele vai nos aquecer e vai nos estimular. O rosa, né, chamado de a cor do amor, né, mas é por conta da vibração já do rosa, que é uma gradação do vermelho, né? Então, seria o rosa, seria o vermelho com branco. A cromoterapia, então, usa o espectro visível, que gera impulso elétrico e corrente magnética, ou seja, gera um campo de energia, que são os principais ativadores dos processos bioquímicos e hormonais no corpo humano. Os estimulantes ou sedativos necessários para equilibrar todo o sistema e seus órgãos. Então, dormir sobre um lençol vermelho só se você estiver muito chumbado de cansaço. Do contrário, você não vai conseguir dormir, e se dormir, você vai ter um sono agitado. Não é? Então, geralmente, as cores que a gente utiliza para colocar no nosso quarto são cores que possam nos relaxar. No entanto, se você quer, não é, causar, certo? Ninguém usa um rosa bebê, vai usar um vermelho como a roupa de Tati, né? Uma calça de Tati trouxe, porque estimula e chama a atenção. Muito bem? A cromoterapia que fornece essas cores ao corpo eletromagnético ou aura, ao duplo etérico, ao redor do corpo,
No NEFA, a gente faz essa transmissão via chakras. Então, quem está no tratamento e quem já passou pelo tratamento sabe que este aparelhinho, não é? É virado para o chakra, certo? Para o chakra. E por que que isso é feito aqui? Olha aí um chakra, né? Então, chakra, não fixe muito não, porque isso daí dá agonia no olho, realmente, certo? Então, o chakra, ele tem esse formato meio que de funil, não é? Onde essa parte redonda fica para fora, e ele tem esse pezinho, né? Parece um que está plantado, e ele penetra no corpo desta forma, lógico, não é? Isso vai lá para a medula, tá? E aí, essa parte da frente é justamente redonda. Por que que chama de chakra? Chama de chakra porque chakra, em sânscrito, significa roda. Então, o que que são os chakras? Né? Isso aqui é aula e estudo para toda a vida só de chakras, gente. Então, eu vou passar por chakras. A gente não está numa palestra sobre chakras. Em algum momento, se os coordenadores acharem necessários, a gente vem falar só sobre isso. Então, chakra, o centro de força, que é como Kardec chama, é uma estrutura nervosa sutilíssima. Carneiro de Campos diz complicada, eu diria, desculpe a ousadia, doutor Carneiro, complexa, situada no corpo emocional ou astral. Centro de força, ou centro magnético, são talvez o verdadeiro pêndulo da saúde física e espiritual, pois a ele incumbe registrar todas as modificações dos campos eletromagnéticos do corpo humano, nos diz René Nunes em Dinâmica da Cromoterapia. E quem trabalha com radiestesia, quem trabalha com diagnóstico de chakras, quem trabalha o passista, né, que tem maior sensibilidade quando passa a mão sobre o corpo das pessoas, pode dizer o chakra que está mais condensado de energia, porque está mais aquecido, às vezes, ou que está mais depauperado de energia. Chakras, segundo Shafika Karagula, no livro Os Chakras e os Campos de Energia Humanos, eu adoro esse livro, são transmissores e transformadores de energia entre os diferentes campos. Diferentes campos, Lia, corpo físico, duplo etérico, perispírito, tá? Uma vez que seu mecanismo sincroniza as energias emocionais, mentais e etéricas. Se a gente fala da nossa boca física, por onde a gente come e se alimenta, nós temos bocas energéticas que também sugam o alimento do ambiente onde nós estamos. Então, vale aqui uma pergunta assim, está se sentindo mal? Por onde é que você andou? Né? Se Marconi estivesse aqui, ele estaria lembrando da avó dele, que via coisas que dizia assim, menino, você andou por onde? Não é? Porque a gente vai, né, sugando ou sendo sugado. Então, mais uma vez, a gente volta com essa imagem, porque não sei se vocês notaram, que tem aí umas coisinhas pretas, não é? Na frente, ó, do duplo etérico, que é o corpo laranja, e do perispírito, que é esse verde mais claro. Aí são marcas dos 7 ou 8 chakras principais, a depender da literatura. Nós temos chakras no nosso corpo inteiro, mas nós temos chakras principais. Os passistas e quem trabalha com passe desenvolve muitos chakras que estão no meio das mãos. Tanto que muitos de vocês conseguem perceber, poxa, saiu, eu sinto jorrada a minha mão, né? Energia, etc. Tá, muito bem. Tem aí os chakras no corpo etérico e no corpo quintessenciado. Mas acontece que o que é que acontece no corpo físico? Se Carneiro de Campos vai nos trazer que é tudo em cadeia e que a gente não consegue dar saltos, então no momento em que eu estou incidindo, localizando nos chakras, o que a gente já aprendeu de sua localização, como é que isso é captado para além dos chakras no corpo físico, através dos plexos nervosos? Tá? Então, nós somos seres constituídos de energia, nós somos seres constituídos de campo eletromagnético, e tudo em nós é transformado em eletricidade para condução de comandos, e quem faz isso? Os nervos. O que são os nervos? A fiação da casa. Então, pense nos nervos como a fiação da casa, certo? Então, um plexo, e o que é um plexo?
é uma rede de nervos entrecruzados, semelhante a uma caixa de distribuição elétrica numa casa. O que é que a gente faz? Esse montoado de fios que tem por aqui é levado, conduzido para ou com uma canaleta, ou como seja, até um disjuntor. Aí, quem nunca prestou atenção em suas casas, certo? Eu ia trazer uma foto da minha casa, esqueci, certo? Vai na casa e vai ver o disjuntor, certo? E o disjuntor é para o quê? É para as luzes e tomadas externas. Então, junta toda a fiação da área externa e bota ali no disjuntor. O outro é para as tomadas dos quartos. É para o chuveiro, porque ele consome muito, do banheiro social. É para o chuveiro da suíte, certo? É para a sala. Em alguns lugares, tem tudo separadinho, assim, e em outros tantos faz-se um conjunto. Então, se a gente pensar, os disjuntores, se você desliga, que é ir só no banheiro social para trocar uma resistência, você não precisa desligar o geral da casa inteira. O que você faz é somente desligar o disjuntor do banheiro onde você quer trocar sua resistência. Se a gente bem fizer essa analogia, então os disjuntores seriam os nossos chakras, por assim dizer, certo? E os plexos. E a fiação são os nervos que saem do nosso tronco cerebral e passa pela medula e sai pelas laterais da medula. Então, Carneiro de Campos vai dizer que os plexos nervosos nada mais são que o reflexo no físico denso dos chakras. Ambos atuam em perfeita sincronização, levando e trazendo do cérebro astral ao físico e vice-versa, as sensações, lembranças e comandos do corpo mental. Então, nós vamos ter aí essa parte verde, né? Dá para vocês verem que abaixo do pescoço começa a fazer uma confluência, não é, desses fiozinhos verdes. Os fios verdes são os nervos, e eles se encontram aí na frente do peito, na frente do abdômen, né? Na frente do abdômen mais baixo, lá embaixo mais voltado para a nossa pelvis. Então, eles são os plexos nervosos. E descobriu-se justamente que corresponde exatamente às áreas onde a gente tem os chakras, a partir do pescoço para baixo. E na cabeça ali, eu não estou vendo nada aí verdinho, na cabeça é a nossa central. Na cabeça a gente vai ter o cérebro, vai ter o tronco cerebral, vai ter o cerebelo, certo? Que vão corresponder aí, que vão corresponder para o coronário, para o frontal. Aí, um neurônio, ele é tão bonitinho, certo? Um neurônio, e veja que nós temos zilhões de neurônios no nosso corpo o tempo todo. Só foi para vocês verem a cara do bichinho, tá? Então, os plexos vão corresponder aos chakras. Então, o chakra coronário, o chakra entre os órgãos aí, é o frontal, certo? O plexo das carótidas vai corresponder aí para o laríngeo, certo? O chakra do coração é o plexo cardíaco, a gente vai ter lá o sacro, que vai corresponder ao plexo sacral. Então, tem essa confluência maravilhosa, maravilhosa. Deus é maravilhoso nesse sentido, tá? Mas o que a gente viu é que a cromoterapia usa o espectro visível de cores, gerando corrente elétrica, magnética, campo de energia, que são os principais ativadores de processos bioquímicos e hormonais no corpo humano. Ora, eu tenho todo um sistema elétrico que funciona me levando, né, dando todos os comandos. Isso que Ivan acabou de fazer, isso que Dona Nirinha acabou de fazer, virando a cabeça para me enxergar melhor. Chegue sua cadeira mais para cá, que a senhora vai me enxergar melhor. Certo? E não precisa fazer, né, ficar assim. Tudo isso aí é sistema nervoso levando, certo? Quando alguém tem um AVC, um acidente vascular cerebral, certo? Que destrói parte do cérebro e que fica sem mover, o que foi que aconteceu? Teve lá um tilt no comando central, às vezes o nervo está até ok, mas cortou a comunicação. E aí a pessoa não consegue mais mover o braço, não consegue mais mover a perna, às vezes não consegue articular bem a fala, porque aqui está a nossa central. Por isso a importância de que os nossos pensamentos estejam muito ok, né? Do contrário, dá tilt na central, e quem vai revelar isso? O corpo físico. Logo, se o corpo físico está sofrendo com alguma situação, antes de mais nada, a gente precisa checar.
o que é que está acontecendo dentro do coração e da cabeça, não é? Então, no corpo físico, nós vamos ter mais uma parte que faz isso, que são as glândulas endócrinas, que é o nosso sistema endócrino. Glândulas endócrinas, elas liberam secreções denominadas hormônios. O sistema endócrino garante, juntamente com o sistema nervoso, a regulação de diferentes atividades do organismo. Todo mundo aqui, ou a maioria, comeu o que Magnólia trouxe. Glicemia, açúcar, tudo o que a gente come se transforma em açúcar no final das contas, que é glicose, que é o nosso combustível, é a gasolina nossa, certo? E isso fica no nosso vaso, no nosso sangue. A célula, ela precisa de glicose, mas a glicose só entra se tiver permissão. Quem dá permissão? Um hormônio chamado insulina, que é fabricado onde? No pâncreas, que fica aqui, né? Mas a altura, né, do nosso estômago, um pouco mais abaixo. Então, você está aí, você nem está lembrando disso, mas o seu corpo está fabricando insulina, para quem não é diabético, tá? Está fabricando insulina, e a insulina vai lá, dá a mão para a glicose e diz, bora, minha filha, trabalhar, e bota ela para dentro. É o salvo-conduto, é o segurança que bota a gente por debaixo da lona no circo, certo? Então, é a insulina, tá? Aqui está todo mundo aceso, está todo mundo rindo. De alguma forma, vocês estão aí produzindo serotonina, dopamina. Mas tem alguém que está cochilando. Então, provavelmente, melatonina, porque já escureceu, certo? E endorfina estão aí, porque relaxou tanto o corpo diante do que eu estou falando, que começou a cochilar, certo? Então, produz hormônio, certo? Produz. Pessoas podem nos induzir estados emocionais tamanhos que a gente também produz o tempo todo isso. Então, Carneiro de Campos vai dizer que nada mais é do que sistema de apoio interdependente, interferindo mutuamente em busca de equilíbrio somático. Sistema endócrino interfere em todo o corpo, tireoide, pineal, hipófise, suprarrenal, pâncreas, tudo é glândula que produz hormônio para regular o nosso organismo. Então, tá dando para vocês verem aí, eu vou ter que botar o meu óculos, tá certo? Então, o que é que a gente tem? Nós temos o chakra coronário, que é um plexo córtex cerebral, o sistema fisiológico, o sistema nervoso central, controle central. A glândula é a pineal, que é a morada do espírito, é a junção matéria e espírito, certo? E tem ainda os aspectos sutis, ligação espírito-matéria. O frontal tem a ver com a hipófise, pensamentos, cognição. O laríngeo tem a ver com a tireoide, paratireoides aqui na garganta, criatividade. Alguém está mais lentinho, o médico vai pedir para fazer teste de T3 e T4 para saber se isso não está baixo, tá? E por aí vai. O cardíaco tem a ver com o timo, que é o quê? Imunológico, o sistema imunológico. Olha que uma coisa bonita. O cardíaco tem a ver com o sistema imunológico, que é sistema de defesa. Gente, a melhor defesa é o amor. Sem dúvida alguma. São os nossos bons sentimentos. Umbilical, certo? Que é aqui no nosso umbigo um pouco mais acima. Sistema digestivo, as suprarrenais, que tem a ver o quê? Com o nosso cortisol e com a adrenalina, toda vez que a gente tem raiva e que a gente sente nas entranhas vontade de torcer o pescoço, é com isso que a gente está mexendo. Ou então quando a gente vai pedir alguém em namoro, vai para o primeiro encontro, vai para uma viagem que a gente muito queria, vai fazer uma apresentação no trabalho que a gente sente cólicas. A gente está mexendo com o quê? Com a nossa adrenalina. E por aí vai. Então, o que é que a gente tem? A gente tem aí agora, nessa figurinha da esquerda, o chakra correspondendo, que foi, amigo? Alguém fez um traço. Fez um traço. Descompartilhe e compartilhe de novo. Aqui. Interromper compartilhamento. Isso. E agora compartilhar de novo. Pronto, massa. Então, no lado esquerdo, nós vamos ter, então, uma figura que é trazida por Chapika Karagula, que é justamente sobre o que é vermelhinho é o chakra e o que é verde
é a glândula endócrina, que tem a ver com ela, tá? Do lado direito, uma vista frontal do nosso corpo, a gente só não vai ter aí o chakra básico, que ele fica lá na base da coluna, porque a criatura está de frente para a gente. Tá vendo aí que tem um chakra lá nas palmas das mãos dessa figura? Massa, né? E só para deixar vocês de água na boca para uma próxima palestra sobre chakras, vejam que esse aí da esquerda, né, abaixo do peito, é o esplênico, tá? E da esquerda, em cima do peito, é o cardíaco, não é exatamente do lado esquerdo, mas é muito mais no meio, mas do lado esquerdo, sim, embaixo do nosso peito, nós temos o esplênico. Olhe as conexões que esse cara tem. Quando espíritos querem sugar a energia de indivíduos, é aí que eles se acoplam no esplênico. Por que no esplênico? Porque o esplênico tem a ver com o baço, fisicamente. O baço é o nosso controle de qualidade do sangue. Todo o nosso sangue tem que passar pelo baço para saber se todas as células estão ok. Se não tiver, elas são confiscadas e jogadas fora e vamos produzir outro. Por isso que a gente tem dor de facão quando a gente corre. Quando a gente corre, né, que está correndo, o coração precisa bombear bem rápido para a gente poder... E o baço não dá conta de passar na mesma velocidade, então engarrafa célula no baço, certo? Aí a gente sente dor, tem que parar um pouquinho, tem que respirar para a dor de facão passar. Vamos adiante. De novo aqui. E para que servem as cores? Isso é muito mais do que está aí, tá certo? Então, o vermelho aumenta a energia vital, ativa a energia amorosa e elimina impurezas do sangue, proporciona maior alegria. O laranja, alegria, jovialidade, aumenta a libido. O amarelo desenvolve a criatividade, purifica o sistema, é benéfico para a pele, fortifica o corpo, age em tecidos internos, nas articulações, na musculatura. O verde aumenta a capacidade física e mental, é anti-infeccioso, é anti-inflamatório, antisséptico. Antisséptico é o limpa-tudo, né? É regenerador de células. O azul acalma, equilibra, é analgésico, regenera as células dos músculos, nervos, lubrifica as juntas e articulações. O violeta, desobstruidor e cauterizador das veias, vasos e artérias. O índigo, que é mais fechado, é azul que não é azul, né? Ele é cinesmado mesmo. É anestésico, coagulante, sedativo. Né? Então, a gente tem aí. Para que servem as cores? Não é? Mas e não é só isso. É um espectro muitíssimo maior. Porque a gente, quando olha aqui, a gente diz, tá, o vermelho aumenta a energia vital, mas e quando eu coloco o vermelho, qual é o efeito no espírito, né? Na parte energética, espiritual nossa, o que acontece? Então, o que acontece é que, diante dos casos que nos é apresentado, nós sentamos, avaliamos o que foi dito na entrevista, o que a entrevistadora escreveu, e se tem ou não intuição durante a apresentação na sala mediúnica, a gente, então, checa as cores, checa os chakras e a gente indica as cores em determinados chakras para as pessoas. Dessa forma, a gente conclui aqui. Cromoterapia, então, quem vai falar isso é Hunt, um cromoterapeuta inglês citado por René Nunes no livro Cromoterapia, a Cura através da Cor. Cromoterapia, então, é uma ciência divina, ele diz. Esse é um entusiasta da cromoterapia. Por isso, não é um culto ou uma moda recentemente inventada ou descoberta. Foi empregada na era de ouro da Grécia, nos saudáveis tempos de Heliópolis, no Egito, nas antigas civilizações da Índia e da China. Provavelmente foi a primeira terapia aplicada sobre um corpo físico, que é a luz do sol, né, coada por determinados filtros. Através dos tempos tem sido empregada a sabedoria da cor para estabelecer o equilíbrio e a harmonia, para acalmar e sustentar, para sarar e restaurar e para criar outra vez. Todas as expressões para apresentar o divino princípio de ondas de luz. A cor é, portanto, uma força divina, nada menos. Basta lembrar o que a gente sente quando a gente olha para o firmamento, para o céu azul, o que a gente sente quando a gente adentra uma mata, um bosque, tá? Quando a gente checa no nosso corpo, né, o amarelo do sol. Então, o que a gente sente quando a gente entra em contato
com essas cores. As cores são empregadas hoje em diversos ambientes, inclusive estudos são feitos para dentro de UTIs, para dentro de hospitais, utilizado como forma de melhorar o equilíbrio e a harmonia dos indivíduos para que eles sejam mais propensos, inclusive, a receber a terapia física dos medicamentos. E eu termino aqui com essa imagem que é lindíssima. Isso daqui é uma ressonância magnética de alta resolução de um cérebro, mostrando as cores em explosão, mostrando os feixes nervosos, tá? Dentro do cérebro, que é só, né, feixe nervoso, fibra nervosa, tá? De um dos médicos que estavam testando este aparelho. Tá? Então, nós temos aí um cérebro completamente colorido, principalmente azul e verde.